Apocalipse 3, 14 ao 22. Eu só leio se você falar eu encontrei. Encontrei. Hoje não vamos distribuir Bíblia porque será um culto de Santa Ceia, né, irmãos? Os crentes trazem Bíblia, meu irmão? Diga amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Quem que está falando, irmão? Se eu não brinco mais com você. Está vendo como é ruim não carregar a Bíblia? Quem está falando, irmão? Jesus. O que ele está dizendo? Ao anjo. Agora, outra pergunta, para quem que ele está dizendo para escrever? Não. Quem que está escrevendo? João. Diz assim a palavra do Senhor Deus, depois do teste. Diz assim, essas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. O que ele não era, irmão? Nem frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Não é quente, irmão. Não termina com E, termina com E. É quente, diga quente. Diga o que você quiser, quente ou quente. Assim, porque você é morno. O que ele é, irmão? Morno. Não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, vamos lá ver o que ele diz? Diga lá, estou rico, adquirir riquezas. Não, irmão, o que ele diz? Vamos lá. Estou rico, adquirir riquezas. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonha, sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e... Agora, essa expressão eu queria que a igreja dissesse bem alta do versículo 20. Vamos lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E eu queria de novo mais forte. Vamos lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E ele, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o pastor Moisés diz à igreja. Ouça. Amém. Feche a sua Bíblia e me dê atenção aí por alguns minutos. A promessa é que eu vou ser objetivo, como sempre. Nós temos tantas coisas para fazer ainda aqui nesta manhã, mas eu queria que você me desse atenção. Você podia, nesta hora, dizer comigo, Deus vai falar comigo agora. De novo, diga, Deus vai falar comigo agora. Então, não perca a atenção da mensagem. Não deixe nada te distrair, inclusive você que está lá no ambiente da televisão, não se movimente. Aliás, que o movimento que deve haver agora é estritamente o necessário. Se você não precisa se movimentar, se você não é um obreiro, esteja sentado exatamente onde você está. Isso faz parte da reverência que nós temos aqui em cada culto. O texto que lemos mostra o que foi a carta enviada por Jesus à igreja de Laodiceia. Como que era o nome da igreja? Esta carta, preste atenção, faz parte das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, onde Jesus trata com cada igreja daquela época e daquela região. Conforme nós sabemos, naquela época não havia denominações. Não havia o que nós temos hoje, né? Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Cruzada, que mais? New Life e outras tantas por aí. Não. O que acontecia é que as igrejas eram reconhecidas pela cidade onde elas estavam localizadas, onde elas atuavam.
E Laodiceia, esta igreja aqui, era uma das cidades mais ricas da Frígia, que era a região em que ela estava colocada. Ela era conhecida, essa cidade era conhecida por sua produção de lã preta e brilhante, diferente, né? Produzia lá uma lã preta e brilhante. Comecei a ler alguns comentaristas, né? Eles falam muitas coisas relacionadas a esta lã preta, mas não vale, não é a nossa, não é esse detalhe não faz parte daquilo que nós precisamos aprender nesta manhã. Também é que essa cidade era reconhecida por seus serviços bancários e por seus produtos medicinais, já que lá, segundo os historiadores, havia uma importante escola de medicina que desenvolveu um colírio que ajudou na sua fama. Então as pessoas sabiam que lá tinha um remédio, né, que ajudava na cura dos problemas dos olhos. Lá também viviam os banqueiros e milionários, claro, por se tratar de um lugar próspero, né, um centro comercial importantíssimo. Lá estava então o povo rico, os milionários e os banqueiros. E parece, irmãos, olhe para mim, preste atenção, e parece que a prosperidade da cidade refletiu naquela igreja, o que a tornou uma igreja próspera, com uma condição muito boa. E a mensagem de Jesus vem advertindo esta igreja, conforme você leu. Eu creio que é uma das cartas mais duras do Apocalipse. Jesus trata de forma rigorosa com esta igreja. Você vê Jesus confrontando aquela igreja. E Jesus adverte aquela igreja. Eu creio que essa advertência feita à igreja de Laodiceia, ela serve como uma advertência para a igreja dos nossos dias. Já que os riscos que ela corria, a igreja de nossos dias também corre. Quem entendeu até aqui a palavra, levanta a mão direita para provar que você está acordado, diga, eu entendi. Quem não levantou, está dormindo. Levanta a mão direita e diga, eu entendi. Então veja, eu queria nesta manhã, usando aí a Laodiceia, a igreja da Laodiceia, como referência, falar sobre uma advertência para uma igreja do passado, que ela é válida para a igreja da atualidade. De novo, vou falar sobre uma advertência que Jesus fez lá no passado para a igreja de Laodiceia. E é uma advertência que foi usada lá e que é válida para nós nos nossos dias. Levanta a tua mão e diga, eu estou entendendo, pastor. Primeira advertência, preste atenção, primeira advertência que Jesus traz e que eu quero trazer para nós é: cuide de sua temperatura espiritual. Ei, olhe para mim. Cuidado com a sua temperatura espiritual. Meu amado, meu querido irmão, que pena, né, que nós estamos tendo campeonato, senão eu ia poder falar do time seu que vai perder hoje, mas não posso, né? Logo começa o estadual. Escute isso, querido irmão. O termômetro de Jesus detectou que aquela igreja era uma igreja morna. Qual que era a temperatura da igreja? Morna. Claramente, Jesus diz, sei que você não é frio, nem... Nossa, eu não brinco mais. Não é frio nem? Quente, disse Jesus. Você é morno. Jesus usa uma linguagem figurada para mostrar o nível espiritual daquela igreja. E falando em temperatura, ele mostra, escute, que eles, como crentes, estavam entregues a um estado de mornidão espiritual. Jesus, usando uma linguagem figurada, diz que eles estavam deixando a desejar no que diz respeito à espiritualidade ou à dedicação ao Senhor. Os amados e meus queridos irmãos, usando a temperatura como uma linguagem figurada para explicar a espiritualidade, vale lembrar, preste atenção, vale lembrar que o estado morno é um resultado
de um processo que foi interrompido ou de um processo decadente. Vou repetir. O estado morno é o resultado de um processo que foi interrompido ou de um processo que está em decadência. Usando a água aí como exemplo. Vamos pensar na água como exemplo. Quem toma chá aqui? Levanta a mão. Só os que tomam chá. Mas eu preciso tomar mais. Quem toma chá, levanta a mão. Toma chá. Alguns precisam tomar um chá de aquele calmante, como é que chama? Camomila, né? O cara está muito nervoso. Quem toma chá sabe o que eu estou falando. Escute, a água morna, ela pode ser o resultado de um processo que foi interrompido. Você quer tomar um chá morno, você não deixa a água ferver. Você interrompe, desliga o fogão, o fogo, a hora que está aquecendo, para que o processo não continue e para que a água fique morna. Mas usando a água também como referência e como exemplo, escute, uma água que ferveu. Se você vai tomar o teu chazinho lá e você sabe que você não vai tomar um chá com água fervendo. Verdade não? O que você faz? Você deixa ela estava quente, ela estava fervendo. O que você faz? Você deixa ela amornar. Então, veja, tanto um como o outro. Pode ser que estava esquentando e aí parou. E pode ser que estava fervendo e aí esfriou. Meus irmãos, escute isso que eu quero dizer para você. Isso é algo que por vezes acontece na vida de alguns crentes que estão mornos. Pode ser que a mornidão espiritual de alguns se deu. Ei, olhe para mim, se deu. Quando eles começaram uma vida com Deus. Começaram a vida com Deus. Mas por medo do comprometimento. Escute, ou quem sabe por influências externas, eles pararam a busca de Deus. Pararam a sua dedicação e optaram por uma vida rasa espiritual ou uma vida puramente religiosa. Então, ele veio num processo, ele chegou para Jesus e ele estava indo bem, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho e a temperatura amornou. Você vê gente que vem para a igreja e você olha para ela, essa pessoa daqui a pouco vai arrebentar na sua vida espiritual. Mas de repente ela estaciona, porque por vezes ela tem medo, sabe do quê? De um compromisso, de se comprometer, ela tem medo, ela se assusta com algumas coisas e fala, não, eu prefiro ficar como um crente puramente de banco, conforme nós dizíamos no passado, eu prefiro ficar nessa vida de frequentar uma igreja só, eu não quero mais do que isso, e aí a vida dela se torna uma morna. E tem gente que está por aí, ainda que esteja dentro da igreja, mas a sua vida espiritual é morna. Não é o seu caso? Levanta a mão e diga, não é meu caso. Mas pode ser também que, de repente, a pessoa veio para Jesus e ela se dedicou, e ela se esforçou, e ela buscou o Senhor, e ela chegou numa temperatura elevada. Mas aí o que pode ter acontecido é que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Ela estava quente, ela estava fervendo espiritualmente, ela estava cheia de Deus, ela estava transmitindo a presença de Deus na sua vida. Ela era aquela pessoa que você via a presença de Cristo nas suas ações, naquilo que ela fazia, mas alguma coisa no meio do caminho aconteceu, uma decepção, uma desilusão, alguma coisa, uma influência negativa, e essa pessoa baixou essa temperatura, e contudo ela não ter abandonado Jesus, contudo ela não ter saído da igreja, contudo ela não ter ido totalmente para o mundo, mas a sua vida espiritual já não está fluindo mais, porque ela chegou no estado de mornidão. Ei, se estamos falando de uma advertência, olha para mim. Cuidado. Porque o morno não é aceito. Você pode ficar bravo comigo, e eu sei que tem alguns pregadores que estão falando contraditório ao que eu estou falando, mas você pode pensar o que quiser, mas nós estamos falando da Bíblia, e Jesus, na palavra de Deus, diz que Ele não aceita uma vida espiritual morna. Veja que Jesus diz que prefere o frio. Engraçado, né?
Jesus prefere o frio do que o morno. Por quê? Porque ao contrário do morno, o frio assume a sua condição. A pessoa que está fria, ela reconhece a necessidade de mudança. Ela sabe que ela precisa de Deus. Ela sabe que precisa ser transformada. Ela reconhece o seu estado de pecado e de desobediência. Uma pessoa fria, ela sabe o que está acontecendo na sua vida e fica mais fácil para ela ser transformada. Já o morno se esconde atrás de uma religiosidade. O morno se esconde atrás de rituais e de uma aparência de espiritualidade, o que dificulta o tratamento. O que temos que buscar, meu amado, meu querido irmão, estamos no primeiro culto de Santa Ceia do ano de 2025. O que você precisa, o que nós precisamos, o que a igreja New Life precisa, o que esta igreja tem que, neste ano, começar a buscar, sabe o que é? É o calor, é o fogo, é a chama do Espírito Santo. Esta igreja precisa, nós juntos, irmãos, como congregação, nós precisamos buscar o fogo de Deus na nossa igreja, na nossa vida. Oh, aleluia! Nós não podemos estar conformados com uma vida de religião. Nós não podemos estar conformados com uma vida de somente frequentar a igreja. Nós não podemos estar conformados. Claro que nós temos um ritual, eu não estou desmerecendo, mas isso aqui não é tudo, irmão. Olha para mim, não é tudo. Nós não podemos nos conformar com uma vida de ritos religiosos. O que essa igreja precisa é buscar o fogo de Deus, é buscar o fogo do Espírito Santo. O que nós precisamos é pedir, Senhor, que Ele aqueça o nosso coração, porque nós não queremos a mornidão, porque a mornidão é rejeitada por Jesus, mas nós queremos ser aceitos por Ele, e por isso que nós queremos que o nosso coração esteja ardendo na sua presença. E se é verdade, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Aleluia! Eu não sei você, o que você está buscando para 2025, mas eu estou buscando o fogo de Deus para a minha vida. Fogo! Eu quero que o meu coração arda na presença de Deus. Escute, irmão, é isso que nós precisamos buscar. É isso que nós vamos nos ajoelhar e dizer, Senhor, eu não quero viver a mesma coisa que eu vivi em 2024. Eu quero que o 2024 seja um ano diferente na Tua presença. Eu quero o meu coração ardendo. Eu quero que o fogo do Senhor arda no meu coração. Quem entendeu a palavra do Senhor e quer fogo de Deus, levanta a mão direita, diga, eu entendi, quero o fogo de Deus na minha vida. Você pode gritar aleluia? Aleluia! Estamos falando de uma advertência feita por uma igreja do passado, que eu creio que ela é válida para a nossa atualidade. Uma outra advertência feita a essa igreja aqui, que nós vamos receber é cuidado com a autossuficiência. De novo, cuidado com a autossuficiência. Segundo o dicionário, autossuficiência é a condição do que se basta por si próprio. Meu amado e meu querido irmão, esta igreja, ela faz uma declaração, olhe para mim, muito perigosa. Segundo Jesus, que escutou a declaração dela, ela diz, ei, olha para mim, ela diz, estou rico. O que ela diz? Adquirir riqueza. O que ela diz? Adquirir riqueza. E não preciso mais de nada. Olha que perigo! Veja que Jesus não tem nada contra as suas riquezas. Mas Jesus condena a sua petulância. O problema foi o resultado negativo causado pelas riquezas. De novo, o problema foi o resultado negativo causado pelas riquezas.
O problema estava em que a riqueza, como uma maquiagem, escondeu o estado espiritual daquela igreja. De novo, a riqueza, como uma maquiagem, escondeu aquilo que era o lado espiritual daquela igreja. Eu estava pensando, quando eu vinha para cá, sobre essa questão da maquiagem. Você já viu essas artistas de Hollywood que você vê elas bonitas, viu? Ou até, né? A gente fala de mulher, mas os homens também, né? Você vê os caras tudo bonitão. Aí de vez em quando, eles aparecem sem maquiagem. Quem já viu isso? Aí você, nossa! É a mesma pessoa? Né? A televisão tem isso. Mostra aquela pessoa bonita, toda maquiagem, escute. Era isso que a riqueza fez com esta igreja. Maquiou ela, escondeu o seu estado original. Escute. Eles, através do que possuíam, deixaram de depender do dono da igreja. Ei, fosse um americano pregando, pay attention, listen to me. Eles, através do que possuíam, deixaram de depender do dono da igreja. E a independência de Jesus, ei, preste atenção, a independência de Jesus acaba com a humildade. Ei, olhe para mim. A independência de Jesus acaba com a humildade. A independência de Jesus acaba com a simplicidade. E a independência de Jesus acaba com a singeleza ou a pureza do coração. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Ei, olhe para mim, a independência de Jesus acaba com a humildade. A independência de Jesus acaba com a simplicidade. Quando você vê alguém, escute, que ele perde a simplicidade, ele vai crescendo, ele vai progredindo em alguma área da sua vida e perde a simplicidade, escute, é um sintoma, é um sinal que essa pessoa, com certeza, está se independendo de Jesus. A independência de Jesus acaba com a pureza, com a singeleza de coração. Irmão, isso eu acompanho isso há 31 anos da igreja, lidando com pessoas, eu sei o que eu estou falando. Muita gente perde, ele se torna independente de Cristo e você logo observa que acabou a sua humildade, a sua simplicidade. E a independência de Jesus traz como resultado a soberba. Aqui não tem soberbo, levanta a mão direita, aqui não. Acaba com orgulho, levanta a mão direita, aqui não tem orgulhoso. Escute, acaba não, né? Traz como resultado a soberba, o orgulho, traz como resultado a arrogância espiritual. Meus irmãos, olhe para mim, preste atenção. As conquistas, as comodidades, as facilidades do mundo de hoje, o poder aquisitivo, não podem tirar do crente a sua dependência de Deus. E eu só continuo pregando se você falar, eu entendi. Eu entendi. Não pode. A gente vinha de um tempo, e aí eu falo com quem tem 64 anos, que era difícil o acesso a uma farmácia. Eu não sei você, né? Eu sou do interior, contudo eu falar aí da grande metrópole, mas eu me lembro, era difícil uma farmácia. Nós não tínhamos transporte. Então, por exemplo, dava uma febre num filho, né, em casa, nós somos 8 irmãos, dava uma febre num filho entre igreja. Você acha que alguém saía correndo para uma farmácia? Não. O que fazia? Orava. Orava. Eu me lembro, eu vi isso. Eu me lembro de um dia, um dos meus irmãos com uma febre alta e passando mal, não tinha dinheiro, não tinha farmácia. Aliás, tinha farmácia, mas o acesso era difícil, porque, escute, era na cidade, era longe, e porque também a questão financeira nem sempre permitia que você comprasse um remédio, que você procurasse um hospital. E eu me lembro de um irmão que veio lá da igreja, um obreiro, veio, ungiu meu irmão estava na cama, ungiu ele, e assim que o irmão saiu, o obreiro saiu, o meu irmão saiu com ele, foi curado naquela hora, naquele momento que foi ungido por aquele obreiro. Mas era dependência, tinha que ser dependente. Precisava ser dependente. Não tinha outro caminho, não tinha outra opção.
O que tem acontecido, sabe o que é? É esse mundo moderno, onde você tem acesso a tudo. Você tem dinheiro, você tem lugar para procurar recurso. E aí o que tem acontecido é que acaba a dependência de Deus. Ei, olhe para mim, read my lips, falando inglês agora, leia meus lábios. Cuidado para não se depender de Deus. Quem entendeu, diga eu entendi. Escute, um crente não pode se depender de Deus. Aliás, a dependência de Deus, como tantas outras coisas na vida espiritual, é demonstrada através de atitudes. Vou fazer algumas declarações aqui. Eu espero que a igreja me acompanhe com um amém. O crente dependente de Deus nunca abre mão da oração. Amém. Não. Um crente dependente de Deus nunca abre mão de orar. Amém. Um crente dependente de Deus nunca deixa de reconhecer sua soberania e sua vida. Amém. Não, irmão. Deus não é soberano na sua vida. Vou repetir. Um crente dependente de Deus nunca deixa de reconhecer sua soberania em sua vida. Amém. Um crente dependente de Deus sempre reconhece que Ele é fonte, por isso está sempre louvando o seu nome. Amém. Um crente dependente de Deus não é um crente que se exalta pelas suas conquistas, pois ele sabe que Deus, Ele é o provedor. Amém. Um crente dependente de Deus não fica se gabando pelo que tem ou pelo que é, porque sabe que tudo é dele e tudo é para Ele. Amém. Um crente dependente de Deus não se ensoberbece, porque sabe que é fruto da graça, da sua graça e da sua misericórdia. Amém. Escute, eu estou pregando nesta manhã para um povo, para um público que é totalmente dependente de Deus, independente daquilo que você tenha, ou do que você é um homem, uma mulher dependente de Deus. Se é verdade, levanta a tua mão e grite aleluia. Aí aplaudir, aplauda forte, que é para Ele. Cuidado, cuidado. Nunca queira se depender de Deus. Aprenda a aumentar a tua dependência. À medida que você foi crescendo naquilo que você está fazendo, aumenta também a sua dependência de Deus. À medida que você for prosperando, conforme você for prosperando, permita que a tua dependência de Deus também vai aumentando. Conforme você vai conquistando, escute, conforme você vai conquistando, permita que a dependência de Deus vai aumentando. A dependência de Deus gera entrega, e quanto mais entregue a Ele, mais abençoado você será. Você quer ser mais abençoado por Deus? Então dependa mais dEle. Perigoso, irmão, você se depender. Ei, perigoso! Você não tem ideia quanto é perigoso você se depender de Deus. Sabe por quê? Porque quando você se depende de Deus, Deus deixa você por sua própria conta. Quando você se depende de Deus, você fica abaixo da sua própria responsabilidade. E quando você depende de Deus, independente daquilo que você tem ou faça, você fica abaixo a responsabilidade dEle. E baixo a responsabilidade dEle, a tua proteção está garantida. O diabo não pode te tocar, não tem poder sobre a sua vida. Então você quer o quê? Viver sobre a tua responsabilidade ou sobre a responsabilidade de Deus? Se você quer que Deus seja responsável por você, aprenda a dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Aleluia, você pode gritar aleluia. Estamos falando de uma advertência feita no passado, que é válida para nós nos nossos dias. Outra advertência é cuidado, cuidado. Você pode repetir essa palavra, cuidado? Cuidado. Cuidado. Não mantenha a porta fechada quando Ele estiver batendo. Meus amados e meus queridos irmãos, escute, essa igreja, essa advertência é algo que deve ser levado a sério. Escute isso. Deus mostra para essa igreja que Ele estava
batendo na porta. Claro que, novamente, estamos aí diante de uma figura de linguagem. Jesus coloca o seu acesso ao coração do homem como alguém que bate numa porta. Bate numa porta. Hoje em dia, essa questão de bater de porta quase fica, né? Tem tanta campainha por aí, né? Você chega numa casa e você sabe exatamente quem está lá. Não é verdade? Você vê na câmara, sabe quem está lá, o que está acontecendo, o que a pessoa está fazendo. Né? Você tem acesso. Antigamente batia a palma, lembra da palma? Ei, São José, em casa. Quem bateu palma no portão aí, levanta a mão, quero ver. Não vou falar nada, não quero falar nada não. Eu me nego a falar. Meninada não sabe o que é isso, bater palma. Jesus coloca o seu acesso ao coração do homem como alguém que bate numa porta. Escute isso, e a sua entrada está condicionada à abertura desta porta. Então veja, ele bate na porta, segundo o texto, ele só entra se essa porta for aberta. O texto diz claramente, ei, presta atenção, eis que estou à porta aí, eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir entrarei e serei com, e ele comigo. E eu sei que esse texto aí, esse versículo é usado em mensagens evangelísticas. Eu mesmo já usei esse versículo com essa finalidade, evangelizar, pregar uma mensagem evangelística. Eu não vejo problema nisso. Mas não podemos perder de vista alguma coisa importante aqui. Ei, preste atenção. Jesus está pedindo acesso a uma igreja. Ele está pedindo acesso a pessoas que lhe conheciam. Preste atenção. Ele está pedindo acesso a gente que lhe servia. Ele não está pedindo acesso a ímpio, a ateu. A gente, escute, a gente que não lhe conhecia. Ele está pedindo acesso a uma igreja. E se ele bate, é porque está do lado de fora. Ninguém bate na porta do lado de dentro. Se ele está batendo na porta, é porque está do lado de fora. Muita gente que se autodenomina cristão, evangélico, crente. Ei, pasme, que tem deixado Jesus do lado de fora. Olha aqui, presta atenção, de novo. Lembra aquilo que eu já falei aqui, quando você escuta uma notícia que você não queria escutar, não é confortável, o que você faz? Vamos lá? Escute o que está acontecendo aqui. Que nós vemos aí que muita gente que se autodomina, crente, evangélico, cristão, tem deixado Jesus do lado de fora. Esse não foi muito triste. Tem deixado Jesus do lado de fora. Algumas práticas fazem com que Jesus deixe o ambiente. Ei, preste atenção. Algumas práticas fazem com que Jesus deixe o ambiente. Alguns assuntos e temas que são tratados em algumas rodinhas fazem com que Jesus fique do lado de fora. Continua. Continua. Amém. Algumas festas promovidas por alguns crentes não permitem que Jesus permaneça neste ambiente. Eu acho que nós podemos dizer um A para todas as declarações. Vamos lá? Vou começar. Alguns assuntos e temas que são tratados em algumas rodinhas, mesmo de crente, fazem com que Jesus saia fora. Algumas festas promovidas por alguns crentes, que se dizem crentes, se autodenominam crentes, não permitem que Jesus permaneça nesse ambiente.
Algumas músicas que são ouvidas por alguns que estão dentro da igreja mostram que Jesus não está sendo parte das suas vidas. Alguns shows gospel, onde o centro é uma celebridade e não ele, tem sido feito, oficializado sem a sua presença. Nossa, diminuiu o ar, irmão, por quê? Algumas casas onde a televisão está transmitindo coisas imorais, idólatras, feitiçaria e outras práticas do ocultismo, sem dúvida, não estão gozando da presença de Jesus. Algumas reuniões onde há a necessidade de bebida alcoólica para alegrar o ambiente, fazem com que Jesus fique do lado de fora. É crente, viu, Neném? Fala que é evangélico. Frequenta uma igreja. Mas algumas atitudes de algumas pessoas, alguns crentes, têm mantido Jesus do lado de fora. Você gosta ou não, queira ou não, mas você sabe que Jesus está fora daquele ambiente. O descuido de alguns crentes faz com que Jesus tenha que pedir acesso às suas vidas. Agora, vale lembrar que a entrada de Jesus está condicionada a alguém abrir a porta. Ei, a entrada de Jesus está condicionado a alguém abrir a porta. Tem muita gente vazia de Deus. Gente que não está contando com a presença de Cristo na sua vida, porque apesar de ouvir a sua batida, não abre a porta. Vamos pensar nessa linguagem figurada de Jesus. Vamos pensar. Você sabe exatamente o que eu estou falando, porque você já bateu em alguma porta, ou porque você já ouviu alguém batendo na sua porta. Aí Jesus está lá. Eis que eu estou à porta aí. Eis que eu estou à porta aí. Bato. Batendo. Tem algumas portas que Jesus está batendo. Se não abrir, ele não entra. Quantas pessoas que estão dentro de uma igreja, ouvindo uma mensagem atrás da outra, ouvindo uma palavra atrás da outra, ouvindo uma exortação atrás da outra, sem uma mudança de atitude. Esse tipo de pessoa está com a sua porta fechada. Mas eu creio que nesta manhã, mais uma vez, Jesus está batendo. Está batendo. Diga, Jesus está batendo. E eu creio que tem gente aqui nesse ambiente que está ouvindo a batida de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Não é literal, é linguagem figurada, é um simbolismo. Estou à porta e bato. Está batendo. Ei, escute, se existe uma coisa que eu vejo nesta igreja, é Jesus batendo. Escute, ele está à porta, está batendo. O que eu quero crer é que quem está aqui nesta manhã, escute, quem sabe tem alguém que está com o seu coração fechado, quem sabe tem alguém que lacrou seu coração, tem escutado a batida de Jesus nesta manhã, é manhã para abrir a porta. Ei, minha senhora que está aqui, abra a porta do seu coração. Ei, irmão que está aqui, abra a porta do seu coração, deixe Jesus entrar. E a palavra diz, eu cearei com ele e ele comigo. Isso é
comunhão extraordinária. Ceiar com Jesus é um simbolismo também, é você ter uma plena comunhão. E eu creio que nesse primeiro culto do ano, de ceia desse ano, o Senhor Jesus vai começar a ter comunhão com pessoas que estão abrindo a porta do seu coração, e você vai ceiar com Ele. E se você crê nesta palavra, aplauda forte o nome dele. Quem entendeu aí? E está acordado? Levanta a mão de que eu entendi, estou acordado. Posso continuar? Amém. Pois eu quero dizer para você que eu vou terminar. Encerro esta mensagem dizendo o seguinte: ei, não perca a atenção da mensagem. As advertências de Deus funcionam como os avisos numa estrada. O objetivo é, escute, as advertências de Jesus, de Deus, funcionam como uns avisos numa estrada. O objetivo é trazer segurança, é evitar acidentes, é evitar que haja tragédias. Nós voltamos novamente para um exemplo prático que eu e você sabemos. Você vai numa estrada, se é uma construção, você vai ver lá o quê? Um sinal. Homens, no Brasil era homens trabalhando. Você sabe que você tem que diminuir a sua velocidade, e você sabe que você tem que ter o cuidado. Você está numa estrada e você vê uma advertência: diminua a sua velocidade. Você sabe, é para o teu segurança. Você tem que diminuir a sua velocidade, porque alguma coisa deve estar acontecendo lá na frente que você não está vendo. E aí, escute, as pessoas responsáveis colocaram uma advertência para que você não tenha um problema, não tenha uma dificuldade. E para que evitar uma tragédia na tua vida. Quantas pessoas, por não respeitarem, às vezes, uma advertência na estrada, causam uma tragédia. Famílias todas morrem porque não respeitou uma advertência. Irmão, preste atenção. Você escuta uma advertência de Deus, precisa estar submisso a ela. Tem que haver obediência. Deus adverte, Deus fala. Mas a obediência, a submissão é tua. Quantos crentes, irmãos, que escutam Deus, não levam a sério as advertências dele, e você vê, por vezes, estão desviados no mundo, caminhando para o inferno, contudo estarem conosco, contudo estarem servindo ao Senhor, mas não escutaram uma advertência e se desviaram dos caminhos do Senhor. É importante que este ano você faça o propósito. Eu quero estar atento à voz de Deus. Quero ouvir Deus. Quero ouvir Deus. Além de ouvir Deus, eu quero obedecer. Eu quero ter uma viagem tranquila em 2025, por isso eu quero ouvir Deus. Escute, irmão, preste atenção. E eu quero trazer isso com mais detalhes para a igreja, sobre o que está acontecendo nos nossos dias com a igreja do Senhor, que alguns pregadores da palavra. Os pregadores hoje não têm confronto. Porque a mensagem é uma mensagem só para levantar o moral da pessoa. A mensagem é esta mensagem de autoajuda. E eu não estou contra isso, pelo amor de Deus. Mas escute, se o pregador, como João Batista, não tiver um confronto, escute, a pessoa não vai saber os perigos que ela está correndo. É por isso que eu tenho tranquilidade de trazer uma palavra como essa. Porque, escute, eu exerço a minha função, eu te encorajo, claro que te encorajo, você sabe disso, eu trago mensagem aqui de encorajamento, eu trago para você mensagem de fé, de milagre, eu creio nessas coisas, mas eu preciso trazer uma mensagem como esta,
para que você possa ter uma viagem tranquila. Você está começando um ano hoje, teu primeiro domingo de Santa Ceia, e eu creio que Deus tem para você uma viagem segura. Isso que se você ouvir Deus, e você obedecer aquilo que Ele está mandando, aquilo que são as suas instruções, as suas advertências, nós vamos estar aqui, se o Senhor Jesus não vier, no primeiro culto de Santa Ceia, do 2026, e aí você vai poder testemunhar: pastor, eu pude atravessar o ano abençoado por Deus, eu não perdi a minha comunhão com o Senhor Jesus, eu senti a sua presença durante este ano, eu não desviei do Evangelho, eu continuo firme, servindo ao Senhor. Irmão, escute, mas nesta manhã é manhã para você dizer: Senhor, este ano eu quero te ouvir, quero te obedecer, e quero seguir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e agradecer a Deus porque falou com você nesta manhã. Irmão, se negue. Você pode ter tido uma vida abençoada 2024. E eu creio que muitos de vocês tiveram. Você pode ter tido uma vida de plena comunhão com Deus em 2024. Eu creio que muitos de vocês tiveram. Mas ainda assim, se negue a ser o mesmo 2025. E pode ser que a tua vida em 2024 foi medíocre. Você viveu vida religiosa. Você viveu sem posicionamento espiritual. Escute, nesta manhã é manhã para você dizer: Senhor, eu me nego a ser o mesmo em 2020. E o Espírito de Deus vai fazer, sabe o que? Vai começar a aquecer o teu coração e a tocar a sua vida. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Cante, irmão. Transforma-me